Shavuot Boker Tov, Não, Shavuot o Laila quê? Tov. Shavuot Leculan. Você esqueceu. Pela primeira vez você Eu não esqueceu esqueci. o Leculan. Eu posso me explicar. Hum. Eu não esqueci. O que aconteceu é que eu queria falar Boker Tov, Laila Tov. Bom dia e boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos lá para a nossa última fase aqui da porção. Vamos para os capítulos finais, que é o 49 e 50. Muita coisa vai acontecer. E vamos lá, certo? Então vamos lá. Dando continuidade ao nosso estudo. Cadê aqui o meu post-it? Do 48 ao 49. Opa, cadê o post-it? Espera aí. Pegar o post-it aqui. Fazer as nossas observações. Estamos na nossa porção. Vai rir e viveu. Muito bem, vai aí, viveu. E vamos terminar Bereshit hoje, certo? Vamos lá. Capítulo 49, siga aí. Lembrando que a gente está lendo na tradução da King James. King James, a versão atualizada. É Certo? atualizada? É. 49, versículo 1. Mais tarde, Jacó solicitou a presença de todos os seus filhos e lhes comunicou: Achegai-vos à minha volta, e eu vos anunciarei o que vos acontecerá nos tempos vindouros. Reuni-vos, escutai, filhos de Jacó. Ouve, Israel, vosso pai. Muito bem. Ele falou o quê? Vos anunciarei o que vos acontecerá nos tempos vindouros, naquilo que vai vir. Ele tem como saber o futuro? Então, essa palavra está sendo dita Do eterno. exatamente, eterno, usando a vida aqui de Iacob, de Jacó. Israel. Muito bem. Rubem, tu és meu primogênito, meu vigor, as primícias de minha virilidade, cúmulo de honra superior em poder. Turbulento como as As fortes águas. Já não serás? serás. Já não serás o mais importante, pois dormistes com a minha concubina desonrada, assim a cama de teu pai. Desonrando. Vai atrás do seu óculos que você já começou a trocar as letras aí, né? Então, o Rubem, ele é o primogênito, né? Começou ali, Jacob com as palavras bonitas, né? Meu vigor, as primícias, virilidade, honra. Mas ele diz que Rubem será o quê? Turbulento, inconstante, como as águas. E o que isso Já significa? não serás o mais importante, ele já não é mais o importante. Por quê? O que ele fez de errado? Então, se Dormiu com a concubina do pai dele. Desonrou o pai. E ele achou que ninguém sabia, né? Ele achou, né? Fez uma coisa errada, ficou ali caladinho, para ninguém saber, ninguém está sabendo, mas o Eterno sabe. Então, já expôs ali, ó. Já expôs a vergonha na frente de todo mundo. Já jogou a verdade ali na cara de todo mundo. Isso aqui nos lembra, sabe o quê? Essa situação aqui nos lembra do dia do juízo. Lembra do dia do juízo? Como é que vai ser? Quem fez coisa errada, escondida, vai ser revelado, né? Vai passar vergonha, né? Por isso que é importante a gente, aquilo que a gente fez, a gente se arrepender daquilo que a gente fez, né? Confessar o erro que a gente fez, né, diante do Eterno. Para quê? Não passar só aqui, ó, a vergonha que ele passou. Passando vergonha. Vamos lá.
5. Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são armas de violência. Lembra? Você não lembra, né? Da Diná. Não lembra da Diná, Quem é Diná? que é a filha de Jacob com a Lia. O que que acontece? Ah, perdi aqui, peraí. Sim. Tá. O que que acontece? Ela vai sair, dá uma saída, aí chega um príncipe lá do local e ele simplesmente violenta a menina, né? Machuca lá a menina, violenta ela, mas ele se arrepende do que fez, vai lá pedir perdão pelo que fez com a menina e quer se casar com a garota, quer corrigir aquilo que ele fez de errado. Aí os meninos aqui, Simeão e Levi, o que que eles fazem? Ah, então tá bom, então você vai ter que fazer a circuncisão, não só você, mas como todos os homens desse vilarejo. E aí, depois disso, eles vão dar a mão em casamento da menina lá, da Diná. Eles vão lá, todo mundo faz a circuncisão. Aí, o que que os dois aqui fazem? O que que eles tramaram? A circuncisão, ela é uma aliança do Eterno, né? O Eterno fez com Abraão essa aliança. E aí, com toda a descendência de Abraão. Então, é algo do Eterno. Eles usam essa aliança, que é algo sagrado, do Eterno, para assassinar não só aquele homem que tinha machucado a Diná, como a todos os homens do vilarejo. E os outros homens não têm culpa nenhuma. Não teve nada a ver com a história. Aí, enquanto eles estavam convalescendo, que estavam se recuperando, porque quando você faz uma cirurgia, o que que acontece? Você fica com o corpo fragilizado, seu corpo está descansando, em repouso, né? Quando você está doente, você consegue pular, brincar, correr? Não, você fica debilitado. Começa já a tossir, Então, cansar. aqueles homens que, né, sofreram ali aquela circuncisão estavam todos debilitados, descansando. Eles usaram esse momento, foram com a espada e mataram todos os homens daquele lugar. Não mataram, assassinaram todos É, porque aqueles matar tudo bem, homens, agora assassinar não. assassinaram todo mundo. Não foi legítima defesa, não foi nada disso. E ainda assassinaram os animais também. Fizeram um negócio Massacre. terrível, um massacre. Isso aí, essa é a palavra. Um massacre. Então ele disse que as espadas deles são armas de violência, não é de justiça, nada, é de violência. Vai lá. Que minha alma não entre em seu conselho, que meu coração não participe de sua assembleia, porque em sua ira mataram homens, e A seu. a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Que Meu coisa Deus do céu, horrível. aleijaram boi. O que que o boi tem a ver com isso? Que coisa, viu? Por isso que as espadas são de violência, eles são Maldoso. maldosos. Para aleijar um boi, o que que o boi fez? Maldita seja sua cólera, tão tremenda, e sua ira exageradamente cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os espalharei no meio do seu próprio povo. O Ou povo mais seja, violento, o povo mais. eles não iam mais ficar juntos, porque eles eram muito violentos. Imagina Se eles ficasse os juntos. dois juntos, ia Meu matar o mundo Deus, ia inteiro. matar, ia sair matando o mundo inteiro. Então ele dividiu eles dois, espalhou eles dois, para que não tivesse, né, não acontecesse mais isso, né? Uhum. Essa ira, né, exagerada, né, terrível deles. Vamos Oito. lá, 8.
Judá, teus irmãos o louvarão. Tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, e todos os filhos de teu pai se curvarão reverentemente diante de ti. Judá, ele está falando agora com Judá. Lembra que foi Judá que falou: eu levo Benjamim junto comigo, né? Se acontecer alguma coisa com ele, eu vou carregar essa culpa terrível. É ele que perde aqueles 2 filhos, né? Judá é como um leão, jovem quando ataca e mata sua presa. Como um grande leão se assenta e deita-se como uma forte leoa. Quem tem coragem de perturbá-lo? Aqui lindas palavras, hein? E quem é que Leão. vem? Quem é que vem da tribo de Judá? O Messias. O Machia, Yeshua, Por exatamente. isso que ele é chamado de leão. Da tribo de Judá. 10. Portanto, o cetro não se apontará de Judá, Apartará. apartará de Judá, nem o bastão de comando de sua posteridade, até que venha Siló, aquele o quem o cetro pertence, e a ele obedeçam todos os povos da Os terra. povos da terra. Ele amarrará seu jumento a uma videira e seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho suas roupas, no sangue das uvas suas vestes. 12. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon, outro filho, outra tribo. Cada nome. Morará à beira-mar e se tornará um porto para muitos navios. Suas fronteiras se projetarão até Sidom. Isacar. Issacar. E sacar uma espada. É um outro filho, outra tribo. Issacar é um jumento forte e perseverante, repousando entre duas cargas. Lembrando que quando se está chamando aqui de jumento, não é pejorativo. É bom jurativo. É porque o jumento ele é um animal que aguenta carga pesada, que aguenta muita coisa, muito peso, muita carga. Ele é muito forte, um animal muito forte. 15 agora, né? Quando compreender como é bom o seu lugar de descanso e como é agradável a sua própria terra, ele se inclinará a fim de que lhe seja colocada a carga sobre as costas e, sem reclamar, trabalhará como escravo. Então ele vai ser um escravo? 16. Dan defenderá o direito de sua própria gente. Será como todas as demais tribos de Israel. Dan será como a cobra na beira da estrada, como serpente venenosa no caminho, que ataca e morde a pata do cavalo, derrubando para trás seu cavaleiro. Ó Senhor, Yahvé, meu Deus, espera em ti a minha libertação. Gade será atacado por um bando de ladrões, mas na verdade ele é que perseguirá os calcanhares de seus salteadores. Salteadores a ladrão. Uhum. Na mesa de Azer haverá abundância, suas terras produzirão alimentos dignos de reis. Naftali é como uma gazela livre e veloz, que profere lindos discursos. José, chegamos em José. José é uma frondosa árvore frutífera, plantada à beira de uma fonte de águas puras. Uma grande árvore que dá muitos frutos, cujos galhos avançam por sobre o muro. Com rancor, inimigos o atacarão e com violência o perseguirão com seus arcos e flechas. Contudo, seu arco permaneceu firme e seus braços jamais esmorecerão mediante a força do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor Rocha de Israel. Pelo Deus de teu pai,
que te socorre, por El Shaddai, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das preciosas águas que circulam debaixo da terra, bênçãos de muitos rebanhos e muitos filhos. 26, né? Uhum. As bênçãos de teu pai são infinitamente maiores que as bênçãos dos montes antigos, que as delícias das colinas eternas, que todas as bênçãos alcancem e permaneçam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre todos os seus irmãos. É o filho Benjamim. preferido, Uhum. né? José é o filho preferido de Jacob. Benjamim. Benjamim é um lobo predador. Ao alvorecer, ele devora sua presa e ao pôr do sol divide o despojo. Ele caça e divide. Uhum. Todos esses filhos de Jacó formaram as tribos de Israel, em número de 12. E foram essas as palavras profetizadas por seu pai. Quando os reuniu, ele os abençoou a todos. Todavia, cada um deu uma palavra particular. Então, você viu que foram palavras profetizadas, ou seja, só quem poderia dar essas palavras, o Eterno. O Eterno, o único que poderia dar essas palavras aqui para cada um dos filhos de Iaco. Bom, vamos caminhando para o final, né? Já Respirando, dá-lhe um copo d'água, dá aí sua garrafinha de água aí, vamos respirando, né? Jacó. Que vai ser agora, agora. Acho que eu vou chorar. Ai, meu Deus. Bebendo uma água para manter firmes as emoções. Jacó falece e é sepultado. Depois lhes deu esta ordem. Então ele falou tudo aquilo ali, né? Todas aquelas profecias para todos os filhos, todos os 12 que vão reunir a tribo, né? E aí, no 29, depois lhe deu esta ordem: eu vou me reunir aos meus antepassados. Enterrai-me, pois, junto de meus pais, na gruta que está no campo de Efron, o Hitita. Então, o que significa que eu vou me reunir? Eu vou morrer, né? Vou voltar ao pó, exatamente. Mas ele não quer morrer no Egito, ele quer ir lá para não sei aonde para morrer junto com os pais. Isso, ele quer ser enterrado Junto. Vai lá, 30. Na caverna do campo de Macpela, perto de Mamré, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para sepultura. Então, esse é o lugar. É o lugar só de sepultura. Que está só a família ali de Abraão, né? Para frente. Para frente. Lá foram enterrados Abraão, desculpa, Abraão e sua esposa Sara. Lá foram sepultados também Isaque e sua esposa Rebeca. E lá eu depositei o corpo de Lia, né, que foi a primeira esposa dele. A Raquel, infelizmente, foi lá naquela outra cidade, né, que ele conta para José. Ó, não coloquei o corpo da sua mãe lá. Muito bem. 32. Tanto o campo como a gruta que nele se encontram foram adquiridos dos filhos de Et. Tudo bem. Et é o ET. É. ET, ele veio de outro planeta. 33. Ao terminar de dar todas essas instruções a seus filhos, Jacó recolheu seus pés sobre o leito, né, que estava, né, sentado, então deitou e expirou, deu o último respiro dele, e foi reunido ao descanso com seus antepassados, ou seja, ele morreu agora neste exato momento. Aí eu vou trocar agora aqui o nosso painel
Tá vendo? Nosso painel aqui tá ele abençoando, tá vendo? Todos os filhos ali, essa imagem. Agora eu vou trocar essa imagem por essa daqui. Vamos ver se eu vou conseguir. Se vai dar certo. Bom, agora eu coloquei essa daqui. Então, Yaakov morreu, né? E ele pediu para ser sepultado lá naquela cidade, levar lá para aquela caverna lá. Canaã. Isso. E aí, então, tá. Troquei a imagem, né? Mudamos aqui agora. O tema ficou pesado, ficou fúnebre agora o negócio. Vai lá. Triste. Agora, chegando no capítulo 50, versículo 1. Então José se atirou sobre o pai, chorando e beijando seu rosto. Ele ficou arrasado, né? Ficou muito triste, agarrou o pai ali, né? Chorou, tudo. Em seguida, deu ordem aos médicos que estavam a seu serviço para embalsamarem o corpo de seu pai, e os médicos embalsamaram Israel, porque os egípcios tinham esse costume aqui Não quero de tocar em estranho, não. embalsamar. 3. Em seguida, deu ordem aos médicos. Não, levaram. Ah, tá. Não, você leu o meu. Eu li o seu? Você leu Eita, dois. então vou ler o 3 agora. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamamento, e os egípcios choraram sua morte 70 dias. Viu como é que ele era uma pessoa tão querida? Até os egípcios que não fazia nada direito. Exatamente. Até eles choraram ali, se lamentaram. Quando terminaram os tempos de luto, José falou à corte do faraó: Se me é possível contar com a vossa amizade e a bondade, dizei isto aos ouvidos do faraó em meu favor. Muito bem, já foi lá, né, falar com o Faraó. Meu pai me fez prestar este juramento. Eu vou morrer, disse-me ele. Tem um túmulo que mandei cavar na terra de Canaã, é lá que me sepultarás. Agora, portanto, que me seja permitido subir para sepultar meu pai, depois voltarei. Pediu pro faraó para ele, né? E isso, a permissão, porque ele ia ter que sair do Egito. O faraó aqueceu sob e sepultou o teu pai como Sobe, aqueceu, Faraó tipo, falou. aqueceu. Sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar seu pai, e subiram com ele todos os conselheiros do faraó, os oficiais de sua corte e todos os principais da terra do Egito. Então foi, não tem quando acontece que morre alguém muito importante, muito famoso, vai aquela solenidade, as pessoas mais importantes. O faraó fez a mesma coisa, né, para Iaco. Vem desde lá atrás. Agora é você ou sou eu? Sou eu. E além deles, todos os da casa de seu pai, somente as crianças, as ovelhas e os rebanhos foram deixados em Gósen. Né? As crianças, né? Não pode Animais ver. não dava, né? Não ia carregar, eram só realmente as pessoas. E subiram também com ele muitas carruagens e cocheiros. Era um cortejo grandíssimo. Então, a gente Que botou cortejo. esse monte de pessoas, né? Indo lá para sepultura, né? Você já foi Sepultura. num sepultamento, né? Quando morreu lá a nossa amiga lá, ela faleceu, né? Você viu como que é, né? Várias pessoas vão até lá e para prestigiar a homenagem, principalmente aos parentes que estão vivos, né? Então é a mesma coisa aqui. Tá indo todas as pessoas estão indo. Era algo assim muito grande, porque ele realmente era um homem muito grande. importante. Veio E de aí, Abraão. e aí foi um cortejo enorme. Então, nessa foto aí que a gente está vendo, então pensa assim, que está indo aqui, aí atrás tem mais pessoas e mais pessoas, todo mundo seguindo para poder colocar o corpo dele lá na caverna. Vai lá, agora é O você, corpo dele né? tá ali, né? No meio da Uhum. imagem. Onde eu tô? No 10. Chegando, eles pôs a eira de Atade.
próximo do Jordão, lamentaram em voz alta com profunda amargura. E ali José dedicou 7 dias de pranto pela morte de seu pai. E aí, na homenagem, ficaram ali, muito tristes, realmente. Quando os cananeus que lá habitavam observaram aquele lamento extremo na era de Atade, comentaram: Eis que os egípcios estão realizando uma grande solenidade de pranto de luto. Por esse motivo, se passou a chamar esse lugar, nas proximidades do Jordão, de Abel Misraim, campo de lamentação dos egípcios. E assim cumpriram os filhos de Jacó o que este lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, que, juntamente com o campo, Abraão tinha comprado de Efrom, o heteu, a fim de que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Que ele comprou essa propriedade quando foi enterrar a Sara, lembra? 14. Mais tarde, contudo, José retornou ao Egito, bem como todos os seus irmãos e todas as pessoas que haviam acompanhado a Canaã para enterrar seu pai. E aí, acabou-se, né? Acabou esse tempo aí de tristeza, assim, né? Esse momento solene. Mas os irmãos vão ficar preocupados, porque e agora? O que será que vai acontecer com a gente, né? Nosso pai morreu. Será que José vai se vingar da gente agora? Porque não Pelo que tem... a gente fez? A gente não tem mais o pai, né? Para proteger. Vamos ver. 15. Vendo que seu pai estava morto, comentaram entre si os irmãos de José. Falei? E se José for nos tratar como inimigos e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos no passado? Já ficaram com medo, né? Porque ele era o maior do Egito, o segundo maior do Egito, né? Por isso mandaram um recado a José nestes termos: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que lhe revelássemos este seu desejo. Assim falareis a José: perdoa teus irmãos seu crime e seu pecado, todo o mal que te fizeram. Agora, pois, queiras tu perdoar os erros e os pecados dos servos do Deus teu pai, do Deus de teu pai. E José muito se comoveu e chorou diante das palavras que seus irmãos lhe enviaram. 18. Logo em seguida chegaram seus próprios irmãos, e lançando-se a seus pés, suplicaram: Eis-nos aqui como teus escravos. Então já chegaram já, né, pedindo perdão, né? Chegou o momento de realmente Desculpa, né? de pedir perdão, O que né? eles fizeram de mal pro... Agora ficaram eles ali cara a cara, né? Uhum. No entanto, José lhes assegurou: Não tenhais qualquer receio. Acaso estou eu no lugar de Deus? Sou eu que vou julgar o que vocês fizeram ou não? Vai lá, 20. O mal que tinheis a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem a fim de cumprir o que se realiza hoje diante de nossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso. Ou seja, aquilo que vocês fizeram de ruim para mim, o Eterno transformou isso em o mal em bem, né? E o planejamento era muito maior, o plano que o Eterno tinha era muito maior do que essa maldade que vocês fizeram contra mim, porque ele ia ser a pessoa que ia salvar o povo da fome. E havia uma fome grande, né? No mundo todo. Uhum. Agora, pois, não temais. Eis que eu vos sustentarei bem como os vossos filhos. E assim ele os tranquilizou e lhes encorajou
com palavras carinhosas. Então, eles realmente Entendendo que ele não vai querer fazer nada, ele perdoou eles. perdoou de coração e realmente eles se integraram como uma família, né? Não tinha mais essa coisa, né? Esses resquícios, né? Ai, vou querer te matar. Não tinha mais. Isso aí Quero te jogar numa tudo, cova. tudo acabou. 22. José permaneceu no Egito com toda a numerosa família de Israel. Viveu 110 anos. 110, viu? E viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, nasceram na presença de José os filhos de Maquir, filho de Manassés. Olha como ele foi abençoado pelo Eterno. Ele pôde ver O neto. a terceira, mais do que o neto, a terceira geração Bisaneto. dos bisnetos. Ai, bisneto. A terceira geração dos filhos de Efraim. Aí a gente lembra da minha avó, que é a sua bisavó, o quanto ela é abençoada. Olha quantas gerações ela está vendo até hoje, né? Até os dias de hoje. Ela viu você, depois viu eu. E de outros filhos, ela já está como tataravó. Tatara. Tataravó. Vamos lá. Então, 4. 20, eu li o 25. 24. Antes de morrer, José profetizou aos seus irmãos: Eis que a hora de minha morte se aproxima. Todavia, Deus vos visitará com poder e vos fará subir destas terras para a terra que ele prometeu sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Então, né, eles iriam ir para a Terra Prometida. Vê que vai de geração em geração, eles vão passando, lembrando os filhos dos filhos dos filhos dos filhos. Eles vão lembrando, olha, o Eterno nos fez uma promessa e ele vai cumprir. Ele prometeu para Abraão, e prometeu para Isaac, e prometeu para Jacó, e prometeu para José. E assim vai. É uma promessa. Depois para Moshe. E hoje? A gente também não tem? Qual a promessa? Quem é que voltará? O Mashiach. Exatamente. E a gente vai, e eu ensino para você. E se ele não tiver voltado, você vai passar para o seu filho. E se no tempo do seu filho não tiver voltado, vai passar para o filho do filho. E isso é uma promessa real, não é uma história de ficção, não é uma história em quadrinhos, não é história de príncipes e princesas, não, é uma história real. O Mashiach, ele vai voltar e a gente vai passando de geração em geração até o grande dia. Vamos lá, onde nós estamos? 25. E José fez os filhos de Israel prestarem um juramento. Quando Deus intervier a vosso favor, levareis os meus ossos daqui. Então, José também não quer ficar ali. José, né, já sabe, quando eu morrer Não quero ficar aqui. e acontecer aqui, ó, que Deus ele vai tirar vocês daqui, levem os meus ossos junto. Ele vai morrer, acho que talvez no meio do caminho. Não, ele vai morrer no Egito. Ah, José vai morrer no Egito. eles vão embora do Egito. Eles só vão embora quando agora eles forem libertos pelo Eterno. Ainda não chegamos lá. Estamos aqui ainda. Estamos lá, José está falando, ó, quando eu morrer e vocês forem libertos, forem tirados dessa terra, levem os meus ossos. Ele fez jurar. 26. O último versículo desta paraxá inteira. Uhum. José morreu com a idade de 110 anos. E logo depois de embalsamado, Logo depois, embalsamado, seu corpo foi
depositado num sarcófago no Egito. Olha que honra, né? Exatamente, porque Ele não naquela foi em época, qualquer lugar, ele não, foi em um sarcófago. exatamente, como eram lá os grandes, né? O Daquela época, os faraó. faraós da época e tal. Então, acabamos aqui a nossa leitura de Bereshit, Gênesis, o livro de Gênesis. E aí, olha, só para a gente finalizar aqui, o que a gente leu. O capítulo de Gênesis, ele tem. O livro de Gênesis tem quantos capítulos? 50. 50 capítulos. Quem escreveu? Moshe. Moisés, ele que escreveu o livro de Gênesis. Muito bem. E aí, vamos ver aqui que teve de resumo aqui desse livro, né? Falou sobre a criação do mundo, né? E do homem, começa ali. Falou sobre mais o quê? A queda. A queda do homem, porque eles não pecam, né? Uhum. Lá. Comeram o fruto. Conta a história do dilúvio, né? Por causa da Dilúvio. queda do homem, vai vir, né, aquela coisa toda, violência toda, e aí vem o dilúvio. Depois do dilúvio, conta a história de qual patriarca? Abraão. Abraão. Depois conta a história de Isaac, Depois Jacob. Jacob, que é Jacó. Jacó, E depois José. José e Joseph, né? Conta a história dele. Muito bem. Vamos ver aqui os focos aqui da história, né? Teve a circuncisão, que é Massacre. não foi o massacre foi depois. Circuncisão. A circuncisão, primeiro, ela é um Ah, é de outra pessoa sem ser o do massacre. a aliança do Eterno com Abraão, Já com tá. Abraham. Aí eles usam essa aliança para fazer aquele massacre lá, os dois irmãos lá. Nossa, aqueles dois irmãos devem ter causado, hein? Pois é. Tem os relatos das origens de Israel, né? E tem a aliança de Israel com um único Deus. Porque naquela época, Achavam que existia vários deuses, principalmente no exatamente, Egito, né? eles cultuavam vários deuses. E o único povo que cultuava apenas um Deus, o Eterno, era o povo de Israel. Personagens importantes. Adão e Uhum. Eva, Lógico. os Uhum. primeiros seres humanos. Uhum. Abraão e Uhum. Sara, Abraão e Sara também, que veio o Também. primeiro patriarca. Depois vem Isaac, Uhum. que Isaac, Isaac, Jacó, Uhum. Jacob, José, Joseph E e Noa. não podemos deixar Noé. de fora Noa, né? Que Não, os também mais importantes ainda. ficou só ele e os filhos, Uhum, né? E as esposas e sem animal, só com todos os animais de cada de espécie. cada espécie, exatamente. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. O significado de Gênesis é no princípio, o significado do livro. Princípio. Muito bem, então terminamos o livro de Bereshit. Vai ficar muita saudade desse livro. E eu? Eu amei. Vou Você ficar com amou? muita saudade desse livro, mas a gente tem que seguir, né? Temos que seguir. Agora vamos para Êxodo, que é Shemot. E é isso. Shavua Tov Lekulan a todos. Boqueretô, Lailatô. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até o próximo Shabat, se o Eterno assim Nos nos permitir que vai permitir. ser ano novo. Curtam amanhã. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos finalizar aqui. Cadê? Cadê?